Agora, eu não sei quanto que é. Não sei se são 3 meses, 4 meses, não sei se é só direito de imagem, se é salário. Aí eu não sei. Mas a informação, repito, é essa, mano. Segundo essa pessoa do São Paulo falou pra mim, entre o Nenê e o São Paulo, estaria certo. Agora, resta ele se acertar com o Vasco, que lhe deve dinheiro. Parte do salário do Vasco vai ser pago agora na próxima segunda-feira. Né? O Fred Lopes, que é o novo parte do salário do elenco do Vasco. Um mês. E até o fim do mês, de janeiro, a outra parte. Agora, o Nenê, ele encerrou aquela temporada em 2016 ainda. Ele terminou a temporada em alta. Mas depois daquilo, no ano passado, por exemplo, ele, segundo o próprio vice-presidente, o antigo vice-presidente, né, o Eurico Brandão, nas 3 janelas que tiveram no ano passado, o Nenê tentou sair do Vasco. Então, no próprio Vasco, na antiga direção, já não havia essa certeza absoluta do comprometimento do Nenê de ficar no Vasco. Tanto que ele acabou... Ele foi dispensado para você estar com o time da Arábia, né? Ele pediu para não ser relacionado num jogo, inclusive, antes de um jogo contra o São Paulo, né? Coincidência, o São Paulo. Teve um relacionamento aí conturbado com o Milton Mendes, né? Que era o treinador na época. Ele queria que o Nenê voltasse mais para marcar, e o Nenê se indispôs com ele e ele ficou de lado. Só que o Nenê, até aquele momento e até o fim do ano passado, não apresentou nenhuma proposta para a direção do Vasco. Então, essa vontade do Nenê de sair do Vasco, ela vem de muito tempo, vem desde o ano passado. Olá, o término do contrato do Nenê é até o fim desse ano. De 2018. 2018. Então, no meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato. Agora, se vai sair do Vasco sem receber o que o Vasco lhe deve, aí é uma opção arriscada do jogador, porque depois de sair, como é que ele vai receber? Então, a informação justamente é essa. Quando eu falei com essa pessoa do São Paulo, foi o seguinte, falou, olha, mas se não acertar lá entre eles, o Nenê não abriria a mão do que tem para receber, não. Mas ele pode acertar com o São Paulo e brigar com o Vasco, claro. Pedir o que o Vasco lhe deve na justiça. Não sei se é o interesse dele esse. Brigar com o Vasco? Não sei se é o interesse de, vou para... Mas esse dinheiro aí já esbarra em 3 meses de atraso na folha salarial? Porque o jogador, teoricamente, ele só pode acionar o clube e rescindir o contrato de forma unilateral a partir do 3º mês sem pingar o salário na conta. Não sei aí quais são os valores e não sei também qual que é as circunstâncias aí que envolvem esse débito do Vasco com o Nenê. Isso via justiça, mas dependendo do que está no contrato do cara, um contrato particular entre um clube e um jogador pode prever a rescisão em caso de inadimplência, de um mês. Então, mas isso é um pouco relativo, né, Flavinho? Porque inúmeros contratos aí que você estabelece cláusulas aí que a lei não reconhece, quando vai para a justiça, você acaba não tendo aí a legalidade dessas cláusulas porque a lei não existe. Aí é uma cobrança Não, judicial, então, mas é isso que eu estou falando. Porque o Anderson Martins, ele entrou na justiça e rescindiu o contrato. Ele fez isso com o Vasco. A única informação que eu tenho é o seguinte, que assim como o Scarpa no Palmeiras. O que o Nenê não vai abrir mão do que tem para receber. Isso é ponto. Não, mas é fato, se ele trabalhou, é justo que se pague. Claro, sim. Caso. Não, mas a proposta do Vasco é no seguinte sentido. Liberamos desde que você abra a mão do que... Não. É isso? Não tem contrapartida. Eu não tenho informação se o Vasco quer que ele saia ou não. Não, a informação do vice-presidente de futebol do Vasco é pela permanência do Nenê. Então, ele quer que o Nenê fique. Então, tá vendo? O vice-presidente... É a nova diretoria. Quem é o novo? Quem é esse? Fred Lopes. A nova diretoria. Mas espera um pouquinho. Mas pro São Paulo acertar com o Nenê, então, ele vai ter que pagar alguma coisa pro Vasco. Ou então o Nenê entra na justiça, que a gente está discutindo aqui agora, como fez o Scarpa, por exemplo. Se tiver esses vencimentos atrasados. Se tiver esses vencimentos atrasados, obviamente. E aí ele pega essa liminar e, como o Scarpa fez, ele pega e se transfere para o São Paulo, por exemplo. E aí vai brigar na justiça para receber o que o Vasco deve para ele. Agora, se o São Paulo realmente... Caso o Nenê vá para o São Paulo, é aquilo que eu falei segunda-feira. É um baita no jogador. A não ser que haja uma terceira frente nessa história. Na minha opinião, o Nenê, caso vá para o São Paulo, pega a camisa 10 de São Paulo e deita e rola. Tem uma terceira possibilidade que pode ocorrer também. O São Paulo ter um dinheiro que pague esses débitos do Vasco com o Nenê, o São Paulo avisar o Vasco que, olha, então aquilo que vocês deviam ao Nenê eu paguei, portanto, faz um acordo amigável e libera o jogador. Não, mas pera um pouquinho. Se o Vasco está devendo por Nenê, suponhamos que o Vasco esteja devendo pro Nenê 2 milhões de reais.
e a multa contratual dele é 40. Como é que vai fazer? Não tem jeito. Mas você precisa negociar. O Vasco não vai liberar somente pelos débitos que tem com o Nenê. O Nenê tem contrato até o fim do ano. Se o Nenê tem 3 meses de salários atrasados, mas se isso entra em suponhamos que ele ganhe, sei lá, 700 conto. Vai dar 2 milhões, 2 milhões e 100. E qual é a multa contratual dele? Não deve ser pequena. É um jogador que se valorizou demais. Não, mas aí tem aquela coisa, Sormani, por exemplo, o cara deve 3 meses. O Nenê vira, então, para eu não entrar na justiça e liberar, né, o meu contrato contigo, eu acerto ali, a gente faz uma composição e acabou. Sai mais barato, o Vasco não sai prejudicado na história, o próprio jogador tem o interesse dele, que pelo menos é o que se espera nessa história toda de acerto de São Paulo, que ele quer sair, e tudo se resolve. E ninguém briga e ninguém sai com prejuízo grande. Porque, por mais que haja uma multa contratual, hoje, com 36, é impossível que o Nenê seja vendido no mercado de alta rentabilidade. Mas pro Vasco é extremamente complicada essa situação, Benja, porque o Vasco ele perdeu alguns jogadores aí que eram importantes, como era o caso aí do Anderson Martins, como é o caso do Luiz Fabiano, que acabou passando por uma cirurgia, o Vital, o Madison, o Jean, o volante também, que voltou pro Corinthians. O Vasco ele perdeu alguns jogadores ali que faziam a diferença. Se perde o Nenê hoje, o Sormani, é por isso que eu acho que a diretoria do Vasco tem que fazer jogo duro. Claro que sim. Uma coisa, Facincani, é o Vasco já tá com o time montado e o Nenê ser uma cereja do bolo. Cai a cereja para fora do prato, ok, beleza, não vai fazer diferença. Agora, diante das circunstâncias, o Vasco hoje ele tem 2 jogadores que são referência, o goleiro Martins Silva eu sei e o disso, Nenê. Eu sei disso. O Vasco não pode se desprender do Nenê de forma alguma. O Vasco tem que se desprender do Nenê. É que a história está caminhando para um lado que, se chegar a esse ponto, se o Nenê tem algum débito que pode judicialmente o liberar de contrato, o Vasco vai acabar com o Pires na mão. E aí a situação fica um pouco mais complicada. Porque aí é nessa história. O São Paulo vai, paga, resolve ali. Se o problema era esse, então, judicialmente, eu resolvo e agora Mas eu faço assim, com essa troca de presidente aí do Vasco, agora entrou o Alexandre Campelo. O Alexandre Campelo, eu acho importante a presença dele, inclusive em São Januário, para que ele possa conversar individualmente com os jogadores. Por mais que ele já tenha feito isso, nunca é demais ele voltar lá e dar uma satisfação para a galera. Porque o Eurico Miranda, ele deixou um rombo mesmo nas finanças do Vasco. O Vasco ele tem inúmeros jogadores ali com salários atrasados. Não custa hoje o Alexandre Campelo chegar lá individualmente em cada jogador e conversar. Esse tipo de conversa não tem que ser aquele negócio aí, vou lá para fazer média. Não, você precisa dar uma satisfação, porque tem jogadores ali, por mais que ele não tenha culpa nisso, não foi ele quem atrasou os salários do Vasco, mas cabe a ele, como presidente agora, dar uma satisfação para a galera e para os empregados. Já sinalizou, inclusive, de pagar na próxima segunda-feira. Isso é extremamente importante. Faz um acordo com o Nenê, cara. Espera só um minuto. Para você dar uma satisfação para alguém, antes de qualquer coisa, você precisa ter o que falar. Esse jogador... Mas ele disse que ele está amparado aí, que ele vai receber um suporte financeiro para quitar em 2 meses. Por exemplo, o Renato Augusto contou aqui com o Benho passado que em 2015 ele jogou grande parte do tempo com os direitos de imagem atrasados. E aí falou que o Roberto, na época, chegou e falou assim, não tenho para pagar, só vou pagar tal dia. Só que chegou no tal dia, pagou. A palavra. Então não adianta você ir lá falar com o jogador, falar, galera, deixa eu te falar, tudo beleza, tô aqui, tô chegando e tal, olha, me dá 10 dias que tá tudo na conta, se não tá. Então, para o cara ir falar, ele tem que ver o que ele tem. Até porque se o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, gente, o cara tá pegando um negócio aí, o cara vai ter que reconstruir tudo. Ele tem que reconstruir uma eleição que foi decidida na última hora, e troca um lado daqui, troca lado de lá, tem problema de grana, tem problema político. O cara precisa... Também os caras não vão querer agora que o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, resolva tudo em 15 dias. Eu só quero saber o que tem que ter paciência. Eu quero saber o que essa situação vai fazer, sendo que essa situação foi amplamente apoiada pela antiga gestão. Isso é um gravíssimo problema. Por mais que o Alexandre Campelo diga que não tem a ligação com o Eurico, ele só se tornou o presidente do Vasco pela força e pela manobra política articulada pela antiga gestão. Isso é um fato notório, todo mundo sabe disso. Mas tem um detalhe, gente, olha, tem um detalhe. Mas o Eurico apoiou o cara também, que era para derrubar o Júlio Brandt. Tudo bem, mas a questão, ele fica e continua fortalecido com muita influência no clube. Você acha que o Eurico vai continuar participando da administração do Vasco? Diretamente, não acho. Nem diretamente. Eu vou falar agora pro seu Facincani. O Júlio Brandt, quando rompeu, o Alexandre Campelo, quando rompeu com o Júlio Brandt, isso não tinha nada a ver com o Eurico. A relação estremeceu, porque segundo eu apurei,
E depois que a eleição estava praticamente ganha, segundo algumas pessoas falaram, o Júlio Brandt meio que abandonou o Alexandre Campelo. E até que também ouvi dizer, Lai, você que é mais bem informado do que eu, que até teria tido uma reunião em Paris para trazer o Eto'o, a qual o Alexandre Campelo não tinha sido nem avisado. Tem isso também? Tem também. Isso aconteceu mesmo? Aconteceu. Então, quando eles romperam, não tinha nada a ver. Não. Ele rompeu. Aí depois que eles fizeram isso aí. O Eurico, na verdade, o objetivo dele não era eleger o Campelo. Era não deixar o Brandt se eleger. Claro. Acabou. Tá claro, tá nítido. E eu acho que, nesse momento, ele fez o que ele gostaria que era possível fazer. Ou seja, não quero que o Brandt se eleja. O que eu tenho que fazer? Apoiar o Campelo. Beleza, então eu te apoio. Isso não significa necessariamente, como disse o Benja, que o Campelo esteja amarrado com o Eurico. Mas a gente sabe muito bem da força do Eurico dentro do Vasco da Gama. Tanto que no jogo passado aí do Vasco, ele estava lá dentro, na sala dele. Estava na sala dele. Mas não tinha presidente ainda, né? Porque não, já tinha sim. Não, isso daí foi no jogo de domingo. Isso. Ainda ele não tinha assumido. O Alexandre Campelo só assumiu na segunda. Ok, mas o Eurico também não era presidente do Vasco. Não, mas havia aquela decisão judicial que era... Não, mas eu acho que o Eurico ele vai continuar frequentando aquele lugar que ele sempre frequentou. Na época do Dinamite ele não ia. Então, na época do Dinamite, que era um desafeto também. Hoje o Alexandre Campelo não é um desafeto do Eurico. O que não quer dizer que o Eurico vai administrar o clube mas ao ali lado é só dele. da presidência.